ao 30. O Juliano deu a aula passada e foi até o versículo 21. E agora o versículo de número 22 a seguir, a perícope. Achei bacana, não conhecia essa palavra. Perícope. Lucas 13, versículo 22. Diz assim: Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava. Prosseguindo em direção a Jerusalém, alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: Comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos por estarmos aqui nessa noite. Nós te agradecemos, Pai, por tão grande salvação. Obrigado, Deus, pelo sacrifício na cruz do Calvário em nosso lugar. Ó Deus, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, Pai. Ó Deus, queremos que o Senhor seja engrandecido aqui nessa noite. Cumpra o teu querer nas nossas vidas. Leva-nos a cada dia, Deus, a tua presença, Senhor. Leva-nos a cada dia a te adorar pelo que tu és, ó Pai. Porque tu és um Deus amoroso, um Deus perdoador, um Deus longânimo. Um Deus que está sempre de braços abertos, esperando que nós nos lancemos aos teus braços. Pai, ajuda-nos nisso. Leva-nos, Deus, a te adorar, no nome santo de Jesus, e para a tua glória, em nome de Jesus. Vou ficar meio de lado assim? Bem, o tema... Peguei a frase de Jesus, né? Esforcem-se para entrar pela porta estreita. E aqui eu coloquei uma imagem, né? Antes tinha uma imagem, essa imagem era uma cruz assim, é o mesmo quadro, só que eles foram melhorando ele, é os dois caminhos. Muitos conhecem, aqui está os dois caminhos. O caminho estreito e o caminho largo, né? Onde tem morte, tem salvação pelas obras, prazeres mundanos, egoísmo, e no final vai dar em morte eterna. Caminho estreito, salvação pela graça, justificação, fui salvo, santificação, estou sendo salvo, glorificação, serei salvo. E aí é glória eterna. Achei bacana essa imagem aqui. Entre por aqui, ó. É aqui o caminho. Aqui não. E o duro que Jesus fala que muitos vão por isso aqui. E poucos encontram esse aqui. Vamos lá. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma coisa interessante é que Jesus, muitas vezes, ele não satisfaz as perguntas dos homens. O camarada perguntou se seriam poucos os que seriam salvos, né?
E Jesus não responde. Você pode ver que Jesus não diz, serão muitos ou serão poucos. Jesus não, Jesus diz, esforce-se para entrar pela porta estreita. Por quê? Nós vamos ver que uma das coisas que dificulta as pessoas de serem salvas é justamente ficarem só na mera curiosidade. Vamos prosseguir, você vai ver. O texto fala sobre salvação. Continua falando sobre o reino de Deus. Juliano ministrou a aula passada aqui, falando da questão do fermento, do grão de mostarda, né, que vai crescendo, é o reino de Deus. E aqui Jesus continua, a parábola da porta estreita aqui. Ainda há muita dúvida na cabeça das pessoas sobre essa questão de salvação. Há muita dúvida. Você pode ver que você mesmo passou por muitas dúvidas antes de ser salvo. Eu passei por muitas. Estou fora da câmera lá. Vou tentar ficar aqui, vou ficar olhando para trás. Muitos pensam que a salvação é automática, por terem nascido em uma família cristã. É interessante, eu não sei se você já viu isso aqui, A gente pergunta, você já nasceu de novo? A pessoa responde, sim, eu nasci na igreja. Quantos já falaram isso? Para mim, muitos. Você pergunta, mas vem cá, você já teve uma experiência com Cristo? De novo nascimento? Não, eu nasci na igreja, meus pais foram da igreja, meus avós eram da igreja. Como se isso fosse nascer de novo. Como que ser cristãozinho é um cristão verdadeiro. Não é por ser filho de cristão que uma pessoa se torna um cristão. Essa pessoa tem que ter uma experiência na prática, ela com Deus. A experiência que o pai, que a mãe teve, que o irmão teve, não vale para mim. Eu preciso nascer de novo. Outros pensam que por serem bons serão salvos. Eu pensava assim. E até coloquei ali, né, como eu estava enganado, né? Olha, eu até os 25 anos, eu fiquei na religião de meus pais. Com muitas dúvidas e achando que tinha acertado, arrumado a resposta para minhas dúvidas, eu saí da religião de meus pais e fui para outra religião. E eu fiquei 2 anos em uma igreja. E depois de 2 anos, um dia eu fui visitar um amigo meu, e esse amigo meu, estava um pastor visitando ele, e o pastor pregando para ele, eu sentei no banco e fiquei ouvindo o pastor falando para ele, e aí eu caí na besteira de falar para o pastor assim, pastor, mas o senhor guarda o sábado? Aí aquele pastor falou assim, você já leu a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas? Aí, não respondeu o que eu perguntei. Me lançou outra pergunta, eu disse, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas? Eu pensei, tem isso na Bíblia? Aí eu disse assim, não li. Ele falou, rapaz, me deu um tapinha nas costas assim, vai ler Gálatas. E cumprimentou o amigo meu, e saiu, me deu as costas. Eu fiquei nervoso, rapaz, irritado com aquele camarada, porque ele não me deu ouvidos. Simplesmente ele disse, vai ler Gálatas. E aquilo fez com que eu viesse para casa o mais rápido possível, catei a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, e eu li ela inteira, 3 vezes. Fui até o capítulo 6, voltei, fui de novo, na terceira vez que eu estava lendo aos Gálatas, caiu a ficha de que não precisava guardar sábado coisa nenhuma, que eu era filho da livre, não da escrava, não da lei, mas da promessa. O concerto de Sara e Agar me abriu a mente. Aí eu fiquei invocado, fui no pastor, o pastor desconcertou tudo aquilo que eu falei. Ele falou, não, mas tem lei moral, lei cerimonial, lei civil. E fez um balaio de gato lá e eu resolvi sair da igreja. Aí eu fiquei dos 27 aos 30 anos, eu tomei a seguinte posição. Se eu sentar numa cadeira e vier um pastor de qualquer igreja aqui, ele vai me mostrar na Bíblia que ele está com a verdade, que ele está com a razão. Então, nada presta. Os homens são enganadores. Eu não quero saber disso mais. E eu fiquei 3 anos sem pisar o pé numa igreja, sem nada. E aí minha vida afundou no pecado,
nas drogas, tudo dando errado para mim. E aí, com 30 anos, aconteceu o que aconteceu e a história é longa. E eu fiquei quase um ano buscando a Deus. É como eu disse, aqui nós vamos falar de esforço. É interessante, porque não é que nós precisamos nos esforçar como se fosse a nossa obra que nos salva, mas nós precisamos nos esforçar para querer ser salvo. No velório da minha filha, eu assentei no meu coração em buscar a Deus. Eu disse, não, eu vou encontrar esse Deus, a minha vida não faz sentido sem Deus. Só que não é tão simples. Eu fiquei quase um ano dentro de uma igreja evangélica, buscando a Deus todas as quartas-feiras e todos os domingos. E não encontrava Deus. Comecei a ter percepção do pecado. As pessoas, quando me via com um cigarro na mão, se me desse uma facada, talvez doeria menos. Já contei isso aqui, o pastor um dia chegou lá em casa, me pegou com um cigarrão de palha na mão, não deu nem tempo de esconder. E eu disse para aquele pastor, pastor, eu sou um miserável pecador, eu não consigo abandonar o pecado, pode desistir de mim, o senhor está perdendo tempo comigo, pastor. Eu disse naquela tarde para aquele pastor, e não é só esse cigarro de palha não, eu fumo maconha todos os dias, eu bebo quase toda semana, eu fico bêbado, eu caio na sarjeta, eu sou um péssimo marido. E aquele pastor me abraçou e disse assim, irmão Paulo, o cara me chamou de irmão depois de dizer tudo isso aí. Ele disse assim, Jesus vai transformar a sua vida, Jesus vai salvar você, e um dia você estará no púlpito de uma igreja, ministrando a palavra, e você fará menção disso que eu estou falando nessa tarde, para você. Foi uma profecia que aquele pastor falou, que aconteceu. Um ano se passou, Jesus me alcançou, mas aí você vai ver todo o esforço. Paulo, Jesus ensina sobre a necessidade de nos esforçarmos. Como assim, Paulo? Que esforço é esse? Né? Porque que esforço, se a salvação não é pelas obras, se a salvação é pela graça. Efésios 2:8 diz que nós somos salvos pela fé, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, não há méritos em nós, nós não temos do que vangloriar. Aí está eu saindo do rumo de novo. Nós não temos do que nos vangloriar. Na mira da verdade. Nós precisamos de Cristo. Não é a minha força. Não é a tua força. Entenda isso. Que esforço é esse? É o esforço do querer ser salvo, de ser alcançado por essa salvação que Deus preparou de graça. E é aí que entra a necessidade de entendermos as circunstâncias do que foi dito. Jesus estava falando do reino de Deus. O conceito de salvação para um judeu não era o mesmo que temos hoje, de irmos morar no céu com Cristo. Para um judeu, salvação significava viver para sempre no reino do Messias na terra. Eles esperavam um rei terreno que acabasse com o Império Romano, que subisse no trono e que governasse com mão forte, como diz Isaías. E o seu reino será reino eterno, mas reino terreno na terra. Os judeus se achavam justos, dignos de entrar no reino só pelo fato de serem filhos de Abraão, de serem judeus, de guardarem a lei. Era como se eles dissessem, eu não preciso fazer nada, já estou salvo. Eu já venho da linhagem de Abraão, eu sou filho de Abraão, a salvação pertence a mim. Aí Jesus vai e fala de esforço para o camarada. Sabemos que não é assim. Jesus não está dizendo que a salvação é por méritos, pelos esforços ou por obras. Isso não contradiz Efésios 2, 8 e 9, que eu citei aqui agora. Jesus está dizendo que a prioridade deve ser a salvação. Devemos nos esforçar para entrar pela porta estreita. Eu fico pensando assim, nessa porta não entra bagagem. Não adianta a gente querer entrar com pecado.
Não adianta a gente querer entrar com vícios, não adianta a gente querer entrar do jeito que nós estamos. A salvação é algo muito interessante, porque nós pensamos que nós temos que nos desfazer de tudo isso, mas não é a questão de eu parar de fazer as coisas para depois ir ser salvo. Você nunca conseguirá nas suas forças. Você vai a Cristo e Ele arranca o fardo, Ele arranca o peso e você entra. É Ele, é obra dEle. Esforçai-vos, agonizar no grego, agonizando, tal desejo da intensidade do esforço, agonizai por entrar na porta estreita. No grego era como lutar na guerra. Onde está fulano? Ele foi lutar na guerra, foi agonizar na guerra. É o termo ali de entrar, de esforçar. Essa é uma expressão muito radical, que significa fazer todo o esforço para ser salvo. É interessante isso, ainda mais nós que cremos nas doutrinas da graça. Mas é preciso empenho. A questão é que eu consigo ver as duas doutrinas caminhando lado a lado. Mas eu creio nas doutrinas da graça. Por quê? Tudo que a Bíblia diz para esforçar, ela fala, esforce, obedeça, entre pela porta estreita, faça isso, faça aquilo, como sendo condição para você ser salvo. Você vai ver depois que você entrar, você vai ver que na verdade foi Deus que te impulsionou, Deus te alcançou, Deus foi conduzindo você a Cristo. Então, ao outro lado da vertente do, vamos dizer, o arminianismo, eu vejo que só acentua o calvinismo. Faz com que o calvinismo seja verdade, ainda mais. Porque, igual o Augusto Nicodemos tem uma apoia saindo de novo. Tem que ficar aqui, ó. O Augusto Nicodemos tem uma palavra bacana, que é bastante bacana nessa questão aí para a gente entender. Ele diz assim, que muitas vezes o camarada diz aí, ele vai se esforçando para ser salvo, ele encontra um grande salão escrito, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Aí ele fala, tá vendo aí, ó, tá aí, ó, vinde a mim, eu vou. E ele vai, e ele entra, ele fala, tá vendo? Eu entrei, eu fui. Aí quando ele entra nesse salão, lá tem uma placona enorme dizendo, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Está entendendo? Vamos prosseguir. Precisamos nos esforçar? Sim. Esse não é o único lugar na Bíblia que fala sobre isso. Em Mateus 11:12 está escrito, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Falando de esforço. Em João 6, 27 e 29, Jesus disse, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Mas esse crer exige esforço. Por quê? Não é tão somente você acreditar que existiu um homem chamado Jesus na face da terra. Não é você crer que um dia existiu um homem chamado Jesus que morreu numa cruz, como diz os filmes. Mas esse crer vai levar você a se arrepender, a depender dele, a confiar nele inteiramente e deixar de confiar em qualquer outra esperança. É uma busca. Vamos prosseguir. Sem contrariar o princípio de que somos salvos pela graça, nós precisamos nos esforçar na agonia, no querer ser salvo. Há várias razões pelas quais Jesus fala a respeito da necessidade de esforçar com relação à busca pela salvação. Entenda uma coisa, esforçar pela busca para ser salvo, pela salvação. Olha um texto, eu gosto muito desse texto. Jeremias 29, 13.
E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Agora eu falo para você, precisa de esforço ou não? Por quê? Nós não buscamos de todo o nosso coração. As pessoas, muitas vezes, vêm aqui na igreja buscando outra coisa. Não estão interessadas em Deus, totalmente. Vêm com seu coração dividido. Muitos até querem Deus, mas querem também o pecado. Muitos até vislumbram entrar pela porta estreita, mas estão no caminho largo e não querem deixar o caminho largo. Muitos vêm atrás de uma vida melhor, de um emprego melhor, de uma cura, de uma bênção. Não querem Deus. E buscar a Deus de todo o coração exige esforço, porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração não quer Deus. O nosso coração quer o pecado. O nosso coração cogita para a carne. Uma pessoa que não nasceu de novo, ela é inclinada para o pecado, ela é inclinada para a carne, ela é inimiga de Deus. Aqui nós estamos falando de pessoas ímpias que não nasceram de novo. E aí eu olho para a minha vida pregressa, eu vejo isso muito bem na minha vida. Antes de Jesus me alcançar, quantas vezes eu fui por outros motivos na igreja? É até um pecado, mas eu já fui até por causa de mulher na igreja. Será que a fulana vai estar lá? Deus não interessava, era a fulana. Você acha que não tem gente assim? Você acha que não tem gente que pisa aqui e Deus está longe? E a pessoa não encontra Deus porque não está em busca de Deus? Não há esforço no seu coração para ser salvo. Por que devemos nos esforçar na busca pela salvação? É uma pergunta, por quê? O texto vai responder. Primeira, porque uma mera curiosidade não salva. Alguém perguntou a Jesus: Senhor, serão poucos os salvos? Isso é uma pergunta de curioso. De que vale saber isso? Jesus respondeu: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Só curiosidade não vai salvar você. Tem muitos que querem saber muitas coisas, mas não se preocupam com o essencial, a salvação de sua alma. Tem gente que pergunta: com quem Caim casou? Não sei com você, mas já perguntaram muito para mim isso aí. Com quem Caim casou? Cara, interessa. Para quem não está salvo, eu sei que é bom a gente fazer questionamentos, perguntas. É claro que Caim casou com a irmã dele. Não tem como não ser. Mas na Bíblia não fala. Fala que ele saiu e foi para uma outra região, chegou lá e casou. Mas quem que era? A irmã dele. Não tem outra pessoa para ser. Mas o cara quer saber. Está ali perdido. Olha lá, Adão tinha um umbigo. Eu acho que não, apesar que Deus podia ter feito um umbigo nele, né? Não tem, mas indiferente se tinha ou não tinha. Talvez Deus deu um migué lá, né? Colocou um umbigo lá. Outros perguntam se existiu dinossauros. O cara está preocupado com o dinossauro e não está preocupado com salvação. Olha só, para analisar. Mera curiosidade. É igual a marca da besta, o camarada está preocupado se o Papa é o anticristo, mas está perdido. Vai ser ele e a besta jogado no lago de fogo. É um besta. Ainda há aqueles preocupados com a questão do arminianismo e calvinismo, por mera curiosidade. Será que Deus faz assim? Será que Deus faz assim? Será que Deus, ele salva desse jeito? Você está perdido, camarada. Não interessa do jeito que Deus salva. Corra para os braços do Senhor. Depois vai descobrir se foi você que quis ou se foi Deus que te escolheu. Ué. Tem gente preocupada com qual igreja é a verdadeira. Eu achava que se estivesse na igreja verdadeira, seria salvo. Eu tinha essa consciência. Depois que eu abandonei a religião dos meus pais,
Eu tinha no meu coração que só a igreja que eu estava naquele momento é que iria para o céu. E eu, por estar nela, numa igreja, eu estou dizendo aqui, denominação religiosa. Eu não estou falando da igreja, corpo de Cristo, porque a igreja, se você estiver no corpo de Cristo, você vai ser salvo sim. Mas uma denominação religiosa não salva, não tem igreja que é detentora de salvação. É interessante que eu vejo que Deus vai salvar gente de todo lugar, mas não vai salvar todo mundo de um lugar só. Tem isso, ó. Você vai ver, não vai ter muita surpresa no céu, vai ter muita gente aqui, da igreja aqui, que congregava com a gente aqui, que não vai estar lá. Há pessoas preocupadas com a forma correta de adoração. Aí eu vejo Jesus e a samaritana. Rapaz, Jesus e a samaritana estava perdida. Vai até Jesus e pergunta: Senhor, onde nós devemos adorar? É no Monte Gerizim ou no templo em Jerusalém? Jesus dá uma cacetada nela. Não é nem no templo, nem no monte. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Vai lá e chama o teu marido. Eu não tenho marido. Bem falaste, porque tivesse 5, e o que você está agora não é seu marido. A mulher estava perdida, preocupada com a adoração. Ela tinha que estar preocupada com a salvação, e não com a adoração. Há muitos que esbanjam conhecimento, mas salvação não vem apenas do conhecimento. Vem de nascer de novo. Aí é Nicodemos, o cara tinha tudo, sabia tudo. Se você sentasse perto dele e fosse falar das escrituras, ele ia levar um banho de escritura. Muita informação, mas pouca transformação. Não é o conhecimento que te salva. É a entrega, é a rendição. É nascer de novo. Existem pessoas que estão preocupadas se nós vamos morar na terra ou no céu, quando na verdade estão indo para o inferno. Igual o homem que chegou do meu lado lá e falou: viu, você acha que nós vamos morar no céu ou na terra? Eu pensei, esse camarada é testemunho de Jeová. Eu falei: se o senhor não se converter, você vai para o inferno. O senhor não vai morar nem no céu e nem na terra. Falei. Eu era meio doido nessa época. Tem muitos que estão ligados às igrejas por mera curiosidade, por interesse passageiro, superficial, que não se esforçam querendo obedecer a Deus, ter compromisso com Ele. Não há interesse por ser salvo, ou por ser salva. Isso é sério. Segundo, por que devemos nos esforçar na busca pela salvação? A porta é estreita, porque a porta é estreita. Jesus diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Olha só, não pense que Deus salva de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, é do jeito dele, que ele fez, que ele providenciou. Ou você obedece ou não será salvo. Aqui eu já vejo que a porta é estreita. Eu já vejo que a porta é estreita. Por quê? Porque não é o que eu faço, não é do meu jeito. Eu tenho que me submeter ao desejo, à vontade de Deus. Ele fez um plano, Ele enviou Jesus para morrer na cruz, no meu lugar. E Jesus morreu e ressuscitou para a minha salvação. Eu preciso me render a isso. Eu preciso receber tão grande sacrifício feito na cruz, no meu lugar. Não é do meu jeito, é do jeito dele. Você e eu só seremos salvos do jeito de Deus, não é do nosso jeito. Porque se fosse do nosso jeito, todo mundo ia ser salvo, cada um da sua maneira. É igual diz, né? Muitos falam assim que todo caminho leva a Deus. Sim, para um juízo. Depois ele vai separar, jogar uns no lago de fogo e o resto vai entrar. Mas todo caminho leva a Deus mesmo. Mas para um juízo e não para a salvação. Temos que nos arrepender, precisamos crer no sacrifício de Jesus Cristo por nós e crer que Ele morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Precisa haver uma busca. A porta é estreita, a carga fica na entrada, não passa. Temos que nos despojar de muitas coisas. Eu lembro uma vez que um pastor contou a história do macaquinho.
no Amazonas. Diz que os caçadores no Amazonas colocavam alçapão com uma lâmina em cima e uma lâmina embaixo. E colocava vários amendoins dentro, porque os macacos gostavam de amendoim. E despejava alguns amendoim fora do alçapão. E ficava atrás da árvore com o rifle, esperando o macaquinho vir. Os macaquinhos vinham, comiam os grãozinhos de amendoim que estavam ali fora, via um monte lá dentro do alçapão, botava a mãozinha para catar. Quando ele botava a mãozinha, que ele pegava amendoim, o caçador saía de trás da árvore com o rifle para matar. E o macaquinho tentava fugir, mas a mão sangrando, por causa que tinha uma lâmina em cima ou embaixo, a mão não passava. E ele não conseguia carregar o alçapão até o caçador matar ele. Era só ele soltar os amendoins que a mão passava e ele conseguiria sair com vida. Mas ele não quis renunciar. Ele quis os amendoins. Ele não soltou. Quão duro é isso? Quantas pessoas presas ao pecado? Quantas pessoas presas, sabe, às suas próprias ideias? É preciso renunciar. Muitas coisas. O que mais? Na busca pela salvação há dois inimigos: o diabo e o nosso coração, o nosso eu. O diabo cega o entendimento da pessoa para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. 2 Coríntios 4:4. Eu vejo assim que o diabo... Eu não gosto muito de falar do diabo, não sei se você já percebeu. Eu falo muito pouco do diabo. Mas ele tem seus ardis. Graças a Deus aqui é um lugar que é equilibrado nessa questão do diabo. Porque eu não falo muito, porque eu venho de um lugar que o pastor começava a repreender o diabo no começo do culto. No meio, repreendia de novo. No final da oração, repreendia de novo. E mandava o povo ficar vigiando na hora que chegava em casa, por cuidado com o diabo. E tudo era diabo. Aí eu peguei trauma desse negócio. Tudo era diabo. Um dia, eu já contei isso aqui, um dia eu estava na casa de uma irmã lá, estourou a lâmpada, a mulher é o diabo. Irmã, é a fiação aí, que está tudo estourado aí, ó. Troca a fiação, não tem nada de diabo, não. Você quer ver em outro lugar, né? Que ia colocar o DVD lá para tocar a música, o negócio não tocava, o diabo tá furioso. Rapaz, que diabo? Era o DVD que não estava com problema. Agora, que o diabo, ele cega o entendimento das pessoas, isso ele faz muito bem. Como que é cegar? Eu vejo que o diabo, ele usa as muitas religiões que existem para cegar as pessoas. As muitas filosofias para cegar as pessoas. Por quê? É como essa Bíblia aqui, ó. Vamos supor que você está vendo. A salvação está aqui. Imagine, está aqui. Aí alguém chega para apresentar a verdade, para que você seja salvo. O diabo vai e põe um negócio desse na frente, vamos supor. Na tua frente. E você não consegue ver, ó. Está aqui a salvação, mas ele cegou o teu entendimento. Isso aí ele usa de muitas maneiras. E aí eu falo que ele usa de muitas religiões, de muitas filosofias. Nessa questão de obras, ele vai pegar o homem naquilo que ele tem de fraco. Ele vai cegar o entendimento. O diabo ilude a pessoa, mostrando que não precisa se arrepender, que no final Deus vai salvar de qualquer jeito. Aí um assunto de extrema urgência é deixado para depois. Procrastinação é a palavra, deixar para amanhã. Vai protelando, deixando sempre para amanhã. Não, amanhã, sabe? Eu estou novo ainda, sabe? Tem muita coisa para eu curtir nessa vida, esse mundo é bom. Ah, deixa, o dia que eu ficar mais velho eu vou ser salvo. Vai. É igual aqueles jovens que chegaram no pastor e falaram: pastor, que dia que eu preciso me arrepender para ser salvo? O pastor falou: arrependa-se no último minuto da sua vida. Ô pastor, beleza, que bom, aí saiu. Mas espera aí, eu não sei qual que vai ser o último minuto. Voltou, pastor, mas eu não sei qual que vai ser o último minuto da minha vida. Então arrependa-se agora, já. É assim. Não é? Hoje é o dia aceitável. O outro inimigo, o nosso coração, que é enganoso, pensa que está seguro.
pensa que está no caminho certo, mas em Provérbios 14:12 está escrito: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Muita gente não está se esforçando, gente perdida, gente tranquila, gente sem Deus. É a verdade. O que mais? 3. Por que devemos nos esforçar na busca pela salvação? Porque não basta apenas tentar entrar. É interessante isso aqui. Você pode ver que Jesus diz assim, ó: porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Não conseguirão por quê? Porque não se esforçarão. É uma busca superficial. Só buscar não basta, tem que se esforçar, fazer disso a coisa mais séria da vida, buscar de todo o coração. Aí entra Jeremias 29:13 de novo. Tem gente que procura, mas o coração está dividido, quer Deus, mas quer as coisas desse mundo. Eu coloquei mulher de Ló ali. Mulher de Ló. A mulher de Ló, ela saiu de Sodoma, mas Sodoma saiu dela? Sodoma não saiu dela. Ela saiu de Sodoma, mas ela carregou Sodoma no seu coração. Tanto é que olhou para trás e foi feita uma estátua de sal. E acabou perecendo. Então, essa questão, não tem que cochear em dois pensamentos. Por isso que tem que haver esforço. Sabe, porque eu vejo assim que Deus é poderoso para libertar qualquer pessoa de qualquer vício. Deus é poderoso para perdoar qualquer pecado? Por que então Deus não faz? Ô Paulo, como que é isso, Paulo? A culpa está em Deus? Não está em Deus. Mas Deus, ele age de várias maneiras. Você pensa que não? Olha para a sua vida. É que você lá na glória, quando nós estivermos lá, eu não sei se vai acontecer isso, mas eu vejo que nós vamos saber de coisas que nós nunca sabíamos, de livramentos que nós tivemos, de agir do Senhor nas nossas vidas, de pessoas que pregaram o Evangelho para nós e nós recusamos, num certo momento. Eu vejo que, vai aparecer assim coisas que nós não sabíamos. Então você vê que Deus, ele age com amor, ele vai cercando o camarada com amor, mas o cara vai fugindo. É igual Paulo. Aí Deus vai falar: camarada, até quando você vai recalcitrar contra os meus aguilhões? Até quando eu vou ficar com isso aí, tendo que ferroar você? É por isso que muitas vezes a gente olha para o sofrimento e acha que o sofrimento é um castigo de Deus. Não! Muitas vezes o sofrimento é um ato de misericórdia de Deus. É o agir do Senhor. Porque muitas vezes nós não conseguimos receber quando tudo vai bem. E aí Deus, por amor, permite certas coisas nas nossas vidas. Eu creio sim. Tem gente que busca só no domingo, na igreja. É bom vir aqui, nós temos que congregar. Mas se a tua vida cristã resume só os domingos aqui à noite, mesmo que nós temos ótimas mensagens aqui, que alimentam, que exortam-nos, que edificam-nos, mas é pouco. Nós temos que almoçar e jantar todo dia. Eu preciso de Jesus todo segundo da minha vida. Eu não venho aqui para receber no domingo, eu confesso isso. Eu venho aqui para adorar a Deus, para mostrar a minha gratidão a Ele. E claro, eu sou edificado, sou exortado. Deus faz o trabalhar dele na minha vida. Mas não pode ser só no domingo. Não pode. Nós temos que levar Deus mais a sério. E aí eu falo com a igreja. Isso aqui está falando para o ímpio. Tem gente que está em busca de outras coisas, já falei sobre isso. Tem muita gente acomodada. Olha, tem pessoas que eu confesso para você, eu já preguei 1, 2, 3 vezes. Hoje eu sento, a pessoa chora, e eu falo, muitas vezes é assim mesmo.
É assim mesmo. Nem falo de Jesus mais. Pô, Paulo, mas você está sendo mal. Está pagando mal com mal. Não. Cansei. A pessoa não quer ouvir. A pessoa está acomodada. Ela não quer Deus. Não quer. Você vai começar a falar de Deus para quem não quer? Sinto muito. Aí não dá. Agora, se a pessoa vier me perguntar, Paulo, ora por mim. Paulo, como que é aquilo lá, cara? Fala lá da palavra lá para mim. E aí sim. É outros 500. Se uma pessoa, olha aqui, se uma pessoa soubesse o que é a salvação, deixaria tudo o que está fazendo e primeiro ia ser salvo, para depois voltar a fazer as outras coisas. A urgência. Cara, é a coisa mais valiosa. Lembrei do Paulinho da Nayara, né? Ele falou, pô, o que aconteceu com você? Eu falei, por quê? Você não fala mais cara? Eu falei agora, lembrei do Paulinho, né? Mas é a verdade. É algo urgente. Por quê? Mexe com a eternidade. Mexe com a minha vida futura. Mexe com a minha vida após túmulo. É muito sério isso aí. Muitos tentarão entrar e não conseguirão, porque lhes falta perseverança, desejo ardente, anelo por encontrar Deus de verdade, e não apenas querer ser beneficiado pelas coisas dele. Cara, tem gente que busca Deus por causa dele. Eu busco a Deus para me satisfazer. Eu busco a Deus porque eu me sinto bem. A minha consciência fica tranquila, igual quando eu ia na missa. A minha consciência ficava tranquila depois que eu ia na missa. Agora eu posso ficar a semana inteira no pecado, que domingo eu desconto de novo. Que vida! Muitos não encontram Deus porque não estão buscando Deus, já falei sobre isso. Não entrarão pela porta estreita porque preferem a porta espaçosa. O caminho largo não é que a porta está fechada. A pessoa quer o caminho largo. Ela passa pela porta, de longe, só dá uma olhadinha. E às vezes ainda critica quem entrou. Igual eu dizia isso, coitado desses crentes, não festa, não vai para as baladas, não bebe, não fuma, e não faz outras coisas, às vezes eu falava. Eu tirava sarro dos crentes, cara, bebendo no boteco, quantas vezes eu fiz isso? Bebendo no boteco, tinha uma igreja lá perto, os crentes saindo da igreja, eu batia uma pinga com limão, e falava, aleluia, irmão, pinga com limão, e tomava, e eu olhava e dava risada. Miserável pecador, mas eu não tinha essa consciência. Porta estreita fala de renúncia também, e muitos não querem renunciar nada. Vamos prosseguir. 4. Por que devemos nos esforçar na busca pela salvação? Porque a porta não estará aberta para sempre. Olha só o que Jesus disse. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Para analisar. A ideia que eu tenho aqui é que Jesus saiu da sua casa e ele veio numa praça. Pensa assim, e Jesus está sentado no banco da praça, pregando o evangelho, falando da porta estreita, falando da aceitação da salvação. E aí ele levanta-se, o texto fala, quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, parece que ele sai da praça, vai, entra na casa e fecha a porta. Ele estava na rua, você vai ver que ele estava na rua aqui. Vamos prosseguir para você ver. Quando o dono fechar a porta, é como um homem que está do lado de fora da casa, chamando as pessoas, porém chegará o dia em que o dono da casa entrará e fechará a porta. Hoje, as pessoas têm oportunidade. Isaías 55:6 diz, busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. É assim. Eu fico pensando em Noé, né? Noé construindo a arca, dizendo, vai vir chuva, os homens vão perecer, entre na arca, e os homens falavam o quê? Velho doido, não vai acontecer não, nunca choveu, como vai chover agora? Esse cara é louco.
eu ouvi uma mensagem do Paulo Júnior, não do que vai vir aqui, do magrinho que desce o bambu, igual diz o Emerson. Ele comparou a arca com a cruz de Cristo. As duas são feitas de madeira. Ele usou a madeira da arca e a madeira da cruz para falar que hoje nós falamos da madeira da cruz, do Evangelho, e as pessoas também não querem saber. Elas vão perecer. É duro isso. As pessoas pensam que podem se converter a qualquer momento, e não é assim. A má notícia é que você não consegue se converter por si só. Você não consegue crer por si só. Você precisa aproveitar as oportunidades, precisa buscar ouvir a Deus. Um dia a porta se fechará. Aproveite a oportunidade, aproveite enquanto a palavra é pregada. Deus está falando com você. Esforce-se em entrar pela porta estreita. Há uma urgência, não demore, não espere mais. Resolva essa questão de sua alma com Deus. Mateus 16, 26, Jesus disse: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Do que adianta? Quinto, por que devemos nos esforçar na busca pela salvação? Porque um conhecimento teórico não vai salvar. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Olha lá, ó, em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Interessante isso aqui. Jesus não conhece quem só o conhece historicamente, teoricamente, sem nunca ter tido relacionamento com ele. Aqui eu lembro do Juliano, né? O Juliano sempre está batendo na tecla aqui. Aqui todo mundo é indesculpável. Todo mundo já ouviu o Juliano bater na tecla. É preciso ter relacionamento com Deus. Mateus 7, né? Os camaradas vão... Nós não expulsamos demônios em teu nome, nós não curamos, nós não profetizamos. E Jesus vai falar: apartem-se de mim, malditos. Eu não vos conheço, quer dizer, nunca tive relacionamento com vocês. Senhor, abre-nos a porta. Tem muitos que creem em Jesus, e até o chamam de Senhor, porém nunca nasceram de novo. Podem até possuir conhecimento, mas não há vida. E aí eu lembrei de João 5,39, quando Jesus chega nos fariseus, e Jesus diz assim para os fariseus: olha, vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E aí o versículo 40 diz assim: mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Olha só, os caras examinavam as Escrituras, estudavam as Escrituras, mas não queriam ir a Cristo para ter vida. É preciso ter vida. Não é conhecimento teórico. Tem muitos que conhecem Jesus, mas vivem no pecado. E esse conhecer aqui, não conhecer de ter relacionamento. Devemos nos esforçar para vencer o pecado. Devemos nos esforçar para servir a Deus. Devemos nos esforçar para buscar a Deus. Devemos nos esforçar para viver para a glória de Deus. Devemos nos esforçar para morrer para nós mesmos. Devemos nos esforçar para mudar nossas ações pecaminosas. Devemos renunciar àquilo que atrapalha a nossa caminhada com Cristo. Precisamos de Jesus, precisamos da graça de Deus, precisamos que o Espírito faça morada em nós. Porque tudo isso aqui é Deus fazendo em nós. Aí fala: Paulo, mas não entendo você. Você fala que a gente deve esforçar, depois fala que é Deus. Mas é Deus impulsionando, é Deus agindo. Mas há um esforço da nossa parte. Que problema nisso? Eu não vejo problema nisso. É uma paranoia que não pode ter nenhuma ação humana que as doutrinas da graça caíram por terra. Não. Tirar a pedra. Os caras tiveram que tirar a pedra. Aquilo que eles poderiam fazer, tirar a pedra, eles fizeram. O que eles não conseguiam, trazer Lázaro de volta à vida,
Só Jesus podia. 6. Por que devemos esforçar na busca da salvação? Porque o destino dos que não são salvos será terrível. E aqui é Jesus falando. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Aqui Jesus está falando para os judeus. E aqui esse choro e ranger de dentes eu vejo que é raiva, é ira de não herdar a salvação e ver os profetas entrando, Abraão, Isaque e Jacó. Os camaradas vão se morder, vão ranger os dentes de nervoso. Por quê? Porque queriam entrar e não entraram. Isso é duro. E vão ficar do lado de fora, por isso que vão ficar bravos. Mas não vai ter jeito não. Um dia a porta se fechará e não haverá mais oportunidade de salvação. E só restará condenação. Aí será tarde demais. Aí não tem o que fazer. É igual quando eu vou no velório. Quando eu vejo uma pessoa no caixão, eu olho e penso assim: só Deus sabe o que aconteceu com essa pessoa. Se essa pessoa viveu em Cristo aqui, ela partiu em Cristo. Se ela viveu sem Cristo, ela partiu sem Cristo. Do outro lado, não tem escolha mais. E aí você pode chamar o melhor pastor, pode chamar o Papa, pode tirar o terreiro de Umbanda, de Quimbanda, de Candomblé, para orar, que não vai mudar a estadia na eternidade. Morreu, selou. Pode ter também. Busque a salvação, assim como se você tivesse que escapar de um incêndio, de um afogamento ou de um boi bravo. Eu coloquei essas 3 coisas, preparando essa mensagem. Sabe, eu lembrei do incêndio. Imagine você sozinho dentro de uma casa. Vou colocar sozinho, porque senão você talvez não saia do incêndio para salvar teu filho, a tua esposa, talvez, né? A sogra, talvez, né? Mas imagine você sozinho, dentro de uma casa. Estourou o bujão, explodiu o bojão e a casa foi tomada pelo fogo. E você tem que sair correndo, senão você morre. Não há tempo para pegar nada. Não adianta tentar pegar o dinheiro que ficou na gaveta. Não adianta tentar salvar as suas roupas, os móveis da casa. Não! Ou você sai ou você morre queimado junto com todas as outras coisas. É assim que você precisa buscar a Deus para ser salvo. Como quem sai do incêndio, querendo se salvar. Aí você fala: Paulo, mas não é Deus que coloca isso no coração? Rapaz, eu creio que é Deus. Eu creio, mas isso aí, não vai mudar a situação da salvação. Quando você estiver caminhando na fé, você vai descobrir muitas coisas que hoje você não entende. Principalmente o que não é salvo. Agora, é necessário haver um esforço. Outra coisa, afogamento. O Adairson pulou no rio, né? Não sei se ele pulou para brincadeira ou diz que ele pulou mesmo para se matar. Mas houve esforço para você sair do rio, não houve? Houve esforço. O cara está morrendo afogado, você acha que ele não vai nadar? Ele fala: não, vou morrer aqui, ficar quietinho, não vou nem bater os braços. Eu duvido esse. Até o cara que tenta o suicídio querendo morrer, ele vai tentar escapar depois que estiver dentro. Não, beleza. Ah, beleza, então aí é certo. Ou de um boi bravo, né? Imagina, rapaz. De um boi bravo. É igual a história do compadre, né? O compadre olhou aquele boizão bravo assim e falou assim: ô compadre, esse boi não pega não? Não, pode entrar, rapaz, boi não pega não. Olha, compadre. Não pega não, pode vir. Aí o cara entrou, o boi foi para cima dele, querendo chifrar. Rapaz, esse coitado pegou e passou cerca de arame farpado, se estrumbicou tudo, chegou lá no compadre e falou: compadre, mas você falou que não pegava? Ué, e pegou. É assim, eu estou falando de algo brincando, mas para você ver como que é que você tem que buscar a salvação. É assim, não pegou. O cara foi salvo, mas como fugindo de um boi bravo. Vamos seguir.
você deveria estar agonizando para não ser condenado e ser lançado no lago de fogo. 7 e último. Por que devemos nos esforçar na busca pela salvação? Porque ainda há lugar. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Aí para encerrar o texto, no reino de Deus há muitos lugares. Deus ainda chama pecadores ao arrependimento. O Cristo ressurreto convida para que você, de uma vez por todas, creia nele, em oração, confessando os seus pecados. Clame por misericórdia, busque, a porta está aberta. Arrependa-se de seus pecados, peça a Deus para ele te aceitar, peça perdão, se humilhe diante de Deus. E para encerrar, de fato, há muitos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Assim, Jesus finaliza seu ensino mostrando que a graça de Deus é superior ao esforço humano. No final haverá muitas surpresas, e vai haver mesmo. Os judeus daquela época se achavam, e muitos deles ainda hoje se acham, em posição privilegiada, por terem sido o povo escolhido de Deus. Jesus diz que virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Alguns dos homens que virão do Oriente, Ocidente, Norte e Sul, são gentios, não são judeus. São os últimos a ter tomado conhecimento da mensagem de Deus, enquanto os que foram os primeiros, a saber, os judeus, poderão ser os últimos, mesmo se achando no reino, ou até mesmo nem conseguir entrar, devido à prática da injustiça. Jesus é incisivo ao dizer que os injustos não herdarão o reino de Deus. Isso vale para os judeus, mas vale para nós também. Bem, eu creio que a questão de últimos e primeiros aí é essa questão, porque Jesus estava falando com o povo judeu. E os judeus eram um povo que se achava. E igual eu disse, e muitos se acham ainda hoje, achando que a salvação só pertence a eles. Vamos orar? Alguém tem alguma pergunta? Aproveita que o Juliano, o pastor Tamar está aí. Vamos orar então. Pai, nós te louvamos, Deus, por tua bendita palavra. Te louvamos, Deus, porque tu és um Deus que salva. Tu és um Deus que perdoa pecados. Ó Pai, que vidas, Deus, aqui, porventura ainda que não são salvas, que possam te buscar de todo o coração, que possam ir até o Senhor com humildade. Ó Deus, que possam se arrepender dos seus pecados e render as suas vidas a Cristo, Pai. Ó Deus, constrange-as a isso. Ó Deus, cada pessoa que tem colocado a planta de seus pés aqui, Deus, salva essas pessoas, Deus. Ó Deus, leva-os, Deus, ao conhecimento, Deus, e à transformação pelo teu evangelho. Ó Deus, no nome que é sobre todo nome, Pai, nós oramos, Deus, ó Deus, e te agradecemos, porque o Senhor um dia nos salvou. Obrigado, Deus, por ter aberto os nossos olhos. Obrigado, Deus, por ter levado-nos, Deus, à tua direção, Pai. Obrigado, Deus, por dar-nos, Deus, arrependimento para a vida, Pai. Obrigado, Deus, por tão grande salvação, Senhor. Pai, como, Deus, nós temos razões de sobras para te agradecer, Deus, porque tu és bom, tu és um Deus paciente, um Deus que não há em ti problema algum, Pai. Todo o problema está em nós. Ó Deus, toda a culpa é humana. Ó Deus, nós reconhecemos, Deus, que tu és um Deus que mandou Jesus, o teu único filho, morrer naquela cruz, Deus, para salvar pecadores, Senhor, miseráveis. Ó Pai, nós temos muito a te agradecer, Senhor. Nós jamais teríamos condições de sermos salvos nas nossas próprias forças, Pai. Ó Deus, esse esforço que nós estamos falando aqui, não é, Deus, baseado nos nossos méritos, nas nossas obras, Pai, mas é na busca, Deus, por receber a salvação que é pela graça.
ó Deus, que foi conquistada na cruz do Calvário, Pai, por um preço de sangue. Ó Deus, um alto valor foi pago, Deus, o Senhor nos comprou, ó Deus, com o sangue de Cristo, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós não merecemos. Ah, Deus, aguardamos o dia em que estaremos contigo para todo sempre. Ah, Deus, nós ansiamos pela tua presença real, Senhor, pela volta do teu Filho Jesus. Oh Pai, leva-nos a cada dia a mortificar a nossa carne, Deus, oh Deus, e a viver para a glória do teu santo nome. Muito obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.